Para quem está começando pequeno, a gente já rodou assim, vários estudos, mas em média, né, nesse tipo de empresa que a gente costuma investir, entre 6 e 7 anos, você já consegue, em dividendos, em média por mês, o equivalente ao que você aporta. E daí para frente, pensa só, você praticamente está dobrando olhar em uma empresa, para além dos dividendos, que você já deixou claro aqui, quem te acompanha há mais tempo sabe, que é premissa no seu racional de investimento. Para além dos dividendos, o que você costuma olhar quando você vai analisar uma companhia? Legal. Bom, a gente costuma acompanhar alguns poucos setores, né? Então, são geralmente utilities, então energia, saneamento, telecom, porque são setores que inerentemente têm boas margens, conseguem gerar bom fluxo de caixa, consequentemente bons dividendos. Mas, além disso, eu acho que é muito importante ter uma diligência bastante aprofundada sobre quem é a gestão, quem são os sócios, né? Porque a gente, e estamos tendo exemplos recentes muito tristes, pertencer a uma categoria de, enfim, novo mercado não garante que você esteja investindo em uma empresa no mais alto nível de governança corporativa. Tem vários exemplos aí de má condução do negócio, mesmo dentro do novo mercado. Mesmo dentro do novo mercado. Inclusive, os casos recentes, gravíssimos, americanas. E vieram de empresas, inclusive do Easy, né? De sustentabilidade. Então, assim, teoricamente, são empresas que se destacam nesse sentido de governança corporativa, né? Então, eu acho que conhecer as pessoas que estão por trás do negócio, e isso, obviamente, você precisa saber quem está por trás do negócio. Então, a primeira regra da gente é evitar, por exemplo, corporations. Ou falsas corporations. A Americana é uma falsa corporation. Na verdade, ela tem um dono, porque 38% de posição, você elege praticamente o conselho que você quiser, é o conselho que vai tomar as decisões. É um nome bonito, acionista referência. Exatamente, o acionista de referência. Então, a gente gosta de empresas com controle definido. Porque eu sei de quem eu vou cobrar a conta se alguma coisa der errada. Eu sei quem eu estou capitalizando caso a empresa necessite. Então, você consegue construir um relacionamento. Então, é um business de você construir relacionamento com os gestores e com os controladores também da empresa, né? E meu pai fez isso muito bem, foi operador de mercado, então é bastante conhecido e busca conhecer sempre novas pessoas, enfim, e se emaranhar mesmo, conhecer gente de não só da alta gestão, mas outros níveis abaixo também, porque às vezes é quando você está na fábrica, você está sentado lá no refeitório, você conhece o nível de gerência, por exemplo, o cara às vezes te confidencia alguma coisa normal, coisas de dia a dia da empresa. Você começa a puxar o novelo e vai descobrindo você começa a puxar outras coisas. Então, a gente gosta muito de analisar, por exemplo, quanto tempo, em média, os colaboradores têm de casa. Sabe? Coisas assim, para você tentar mensurar qualitativamente coisas que não estão no balanço. Qual é realmente o clima de trabalhar aqui? Então, eu sempre uso isso como exemplo. A Klabin é uma que a gente visitava sempre, continuo visitando, sou conselheira fiscal lá hoje, mas é um relacionamento de anos, desde a década de 80, que só se fortalece, graças a Deus. E, cara, você chega na fábrica, você consegue almoçar no chão da fábrica, sabe? Assim, uma limpeza, você vê o zelo dos colaboradores, falam, assim, enche a boca para falar da empresa. Pô, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu trabalho aqui há 8 anos. Você sabe que ele vai dar o sangue ali para fazer a performance da companhia acontecer. Exatamente. Né? Então, é uma companhia que investe muito na educação, né, dos seus colaboradores. Então, eles formam bons técnicos que farão carreira lá. Então, assim, você consegue perceber quando o negócio é genuinamente bom, né? Obviamente que essa tarefa, ela demanda algum tempo. E tem que demandar tempo. Afinal, assim, a nossa intenção é receber dividendos, portanto, a gente concentra em poucas e boas empresas. Para eu concentrar, eu preciso ter a confiança necessária naquele negócio, porque eu vou comprar, muito provavelmente, as mesmas empresas por anos. Então, você precisa de uma investigação bastante aprofundada nesse sentido, né? Que no final do dia, se você não entender o que a empresa faz e não souber, depois dessa investigação aprofundada, escrever em um parágrafo o que essa empresa faz, o bom analista é aquele que te convence no primeiro parágrafo, cara, não com os números. O número vai só embasar a tese de investimento que ele está te contando. Porque o número você pode criar o caminho que você está procurando. A contabilidade, ela conta uma história, né? Você precisa saber, obviamente, delinear qual é essa história. Então, se você não conhecer a empresa profundamente, o negócio intrinsecamente, né? E os seus valores,
dificilmente você vai conseguir fazer um bom valuation, né? Essa é uma parte crucial, eu diria, para investir de médio e longo prazo, mas também para conseguir fazer retorno efetivo, né? Sim, Uma sim. posição. Aqui na casa, nos nossos relatórios, a gente busca sempre colocar essa parte qualitativa muito bem contada, muito bem explicada, para que o cliente ele consiga entender rapidamente, mesmo que seja um tema um pouco mais profundo, como você falou, que leva um pouco mais de tempo, ele consiga ter pelo menos uma base para começar a startar aquela Sim. posição, montar aquele investimento. É. Quando vocês entram numa posição, depois de feito toda essa diligência, esse cuidado, vocês já entram de uma vez, a posição Não. vocês vão colocando devagar, montando em tranches. Isso também é uma pergunta que aparece frequentemente. Não, a gente sempre monta a posição devagar, a gente nunca tem pressa. A não ser que assim, seja uma grande oportunidade, como por exemplo foi na pandemia, mas isso acontece 1, 2 vezes por ano e olhe lá, né? E uma vez a cada 5 nessa magnitude. Então a gente prefere sempre ir devagar e sempre ir montando uma posição. E a gente gosta de ir por metas em quantidade de ações. Então, sei lá, eu quero chegar a 0,1% do capital, e quantas ações é isso, tal, e vai acumulando ao longo do tempo. Você vai dividindo no tempo, Isso. até para E vai usando o fluxo de dividendos também, né? Porque não são todos os meses que caem dividendos. Alguns meses são mais concentrados que outros. Não é sempre que no mês que cai o dividendo vai ter a boa oportunidade de preço. Eu vejo a interação de vocês lá na GF com os clientes lá, muito legal, vocês colocando, caiu hoje, vocês postam lá, sim, bem legal isso. É legal porque, para quem está começando, o mais importante no início é o hábito. Investir tem que se tornar um hábito. Sim. Então, você determinar algum dia da semana, e ter aquele aporte, abrir o home broker quando você tiver uma decisão tomada, compra, fecha, cara, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Notícias, né? É até bom você se manter informado, mas o seu comportamento como investidor, ele vai ditar muito mais o seu resultado do que as próprias cotações. Então, quanto mais você cultuar, né, meu pai sempre fala, né, sobre cultuar o ego, o patrimônio ele cultua o ego, e de fato, todo mundo fica feliz quando algum investimento sobe. Mas no frigir dos ovos, o que vai pagar os seus boletos é a renda que esse patrimônio vai gerar. Inevitavelmente, para você gerar renda de qualquer tipo de portfólio, você precisa de, como eu disse no início, tempo. Né? Então, isso demora um certo tempo para começar. Para quem está começando pequeno, a gente já rodou assim, vários estudos, mas em média, né, nesse tipo de empresa que a gente costuma investir, entre 6 e 7 anos, você já consegue, em dividendos, em média por mês, o equivalente ao que você aporta. E daí para frente, pensa só, você praticamente está dobrando o seu poder de aporte. Quer dizer, metade você tira do seu bolso, metade a sua carteira já te dá para você reinvestir. Até chegar a determinado momento que você não precisa nem mais tirar do seu bolso para que esse investimento continue crescendo, né? E aí lá na frente você começa a retirar os dividendos. Acho que esse é um ponto bem interessante de discussão, né? O investidor brasileiro, o próprio brasileiro em si, ele é muito curto prazista, né? Esses tempos eu fiz uma enquete perguntando o que é longo prazo para você. Tinha gente falando um dia. A gente falou sobre isso aqui na TC Rádio, lembra? Falamos. Você explicou que era longo prazo. Quando você disse que 1 ano não era longo prazo, Não é longo o pessoal prazo. falou, não, Como assim? eu achei que eu tava aqui no longuíssimo prazo há 8 meses posicionado. Já achando que ia desinvestir, né? Mas você sabe que em termos de probabilidade, né, tem alguns estudos sobre isso também famosos no mercado. Esse aqui eu tô falando do valor Pro do ano passado, salvo engano. A probabilidade de você ganhar ou perder dinheiro na bolsa em 3 meses, 6 meses ou 1 ano é praticamente a mesma. Isso começa a mudar de probabilidade a partir de 3 anos. E aí isso, né, obviamente vai progressivamente. 5 anos tem uma outra grande mudança de patamar, até que em 20 anos investindo, a chance de você ganhar dinheiro no mercado é de 99%. 99% é uma boa estatística, né? E ninguém espera em 20 anos não estar mais aqui, né? Então... E os 20 anos vão passar. Você investindo ou não. Então é melhor que você faça investindo.
Passa. Eu tô há 17 anos no mercado. E, A pandemia já vai completar 3 anos. É. Ô Luiz, e tem muita gente aqui Bizarro. dos nossos clientes, da audiência da rádio, que investe, fala muito que está investindo pensando no filho, que está investindo pensando na Isso, família. Maravilha. Então, muitas vezes, o objetivo é para outras pessoas Pra que outra geração. o nosso cliente aqui ama, gosta, quer oferecer um conforto, né, na vida dessa pessoa. Então, realmente, esse tipo de racional faz todo sentido para esse estilo de investidor, né? Totalmente, até para pessoas que já estão em uma fase mais madura da vida, né? É um paradigma. Quando você pega as teorias econômicas que falam sobre isso, né? Modigliani fala sobre o ciclo financeiro da vida. Então, teoricamente, o momento de você correr riscos é quando você é jovem, que você pode se dar o luxo de errar, de tentar de novo, né? Quebrar e começar do zero novamente. E tem o tempo a seu favor. Só que, infelizmente, o quadro dos nossos jovens ele é muito triste, né? 3 em cada 4 jovens contraem dívidas. Já começa Pois num caminho contrário, né? Já começa no caminho contrário, tem que contrair dívidas para ajudar a família. Né? Então, quando você vive num país em que existe pouco poder de poupança, é muito complicado você falar de investimento. Né? A gente precisa voltar sempre um passo atrás. Mas, por outro lado, quando a gente fala de... pega o perfil do investidor Ambima, né, do ano passado, é chocante, cara. Você tem mais de 20 mil contas na poupança com mais de R$1 milhão. Tem muita coisa para ser feita ainda, né, em É termos de bizarro. educação. Quer dizer, a classe A investe tão mal quanto a classe B, Sim. quanto a classe C. Então, é uma questão intrínseca de cultura de investimento. É muito mais profundo do que a gente imagina esse problema, né? Não, e é importante esse ponto que você está trazendo de profundidade, que vem lá do início. Recentemente a gente viu, pelo menos, alguns anúncios aí de secretários de educação querendo trazer educação financeira. Era algo que já precisava estar há pelo menos 20 anos, né? Materiais são fartos, preparações são fartas para esse caminho, mas a gente nunca viu isso sendo executado. É difícil. É muito burocrático, né? E aí, a gente em 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos convidados lá pelo Ministério da Economia, enfim, a gente foi lá numa subsecretaria que eu não me recordo agora, e foram pedir uma aula, assim, pra gente, basicamente, de como que o Ministério poderia fazer em conjunto com o CVM, com o B3, enfim, para outras iniciativas de educação financeira. Cara, a verdade é que é muito difícil, porque esses órgãos não se comunicam, tem jogo de interesses. Então, é muito complicado. E ali a gente falou, cara, é muito melhor, a gente vai agregar muito mais valor à sociedade fazendo as coisas com capital privado. Sendo uma instituição privada, sabe? Então, a gente, vamos seguir com a GF mesmo,